Salve galera, sejam bem-vindos de volta aqui à nossa série desenvolvendo um aplicativo full stack de ponta a ponta. Para quem não está contextualizado, estamos desenvolvendo esta aplicação aqui. Trata basicamente de um aplicativo de lista de tarefa, onde na aula passada nós desenvolvemos as rotas referente à autenticação, fazendo tanto o login quanto o cadastro do usuário. E na aula de hoje estaremos criando as rotas referente ao CRUD aqui da nossa aplicação, que é basicamente a rota de criação, de deleção, de leitura e também de atualização das nossas listas de tarefas. Mas antes de darmos o segmento de fato, precisamos criar um middleware para a gente validar o token que o usuário vai enviar lá do nosso front-end. O middleware nada mais é do que uma função que intercepta a nossa requisição antes dela sequer chegar na nossa camada de controller. E no middleware, por exemplo, podemos estar fazendo algumas execuções, como no nosso caso, iremos validar se o token do usuário de fato está válido, se o usuário de fato existe. E vamos estar também adicionando o nosso usuário dentro do request do Fastify, para a gente estar podendo consultar ele sem muita dor de cabeça. Para isso aqui dentro da nossa SRC, vamos estar criando aqui uma nova pasta chamada @types, onde dentro dela vamos estar colocando um index.d.ts. Basicamente arquivos com extensão .d, é basicamente D de declaration. Eles são usados apenas para declarar tipos do TypeScript. Eles não contêm necessariamente uma implementação no nosso código, que basicamente vamos estar utilizando ele para adicionar no tipo global do Fastify o nosso usuário, para a gente estar podendo acessar ali na camada de controller e assim a gente passar ele para as demais camadas da nossa aplicação. Para isso a gente vai estar utilizando aqui declare modular, a gente vai estar importando aqui o Fastify, tá passando aqui interface, a gente vai estar falando aqui dentro de Fastify request. A gente vai passando aqui o user, tá importando aqui nosso type RM user mesmo. E maravilha. Agora se nós chegarmos aqui na nossa camada de controller, podemos ver que dentro do nosso request possui um objeto de usuário, onde possui todos os dados que a gente precisa de fato para a gente passar para as próximas camadas. Só que no momento, quando a gente faz uma requisição, basicamente terá um undefined lá, porque em nenhum momento da execução do nosso código nós estamos setando o usuário de fato aqui no nosso request. E para resolver este problema, a gente basicamente vai estar criando um middleware, que a gente vai validar o usuário, né, o token que ele está enviando do front, e a gente também vai estar setando o usuário dentro de request. Bom, basicamente aqui dentro da nossa SRC, vamos estar criando aqui uma pasta chamada middlewares, e aqui dentro a gente vai estar criando um novo arquivo chamado checkauthentication.ts. Bom, aqui basicamente nós vamos estar criando uma classe checkAuthentication middleware. Basicamente aqui dentro a gente vai ter uma propriedade que será uma instância do auth repository que a gente criou na aula passada, auth repository. Dentro da função construtora, ao iniciar nossa classe, a gente vai basicamente estar setando o this.auth repository igual a new auth rm repository. Maravilha. Aqui a gente vai estar criando uma função. Aqui a gente basicamente vai estar criando um método de execute. Basicamente vai ser um método assíncrono. Aqui dentro a gente vai estar recebendo o request lá do Fastify. Fastify request. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é recuperar o nosso token de autenticação. Basicamente, como ele se trata de um bearer token, a gente vai estar criando aqui const authorization igual a request.headers.authorization. Primeira validação que a gente vai fazer aqui é basicamente se o authorization header existe. Se ele não existir, a gente vai estar invocando um throw new error, passando mensagem sem autorização. Maravilha. Agora o que nós precisamos fazer é recuperar o nosso token. Basicamente o padrão do bearer token que a gente tem é o bearer. Logo em seguida, um token aleatório que é gerado. A gente precisa fazer é remover esse bearer e simplesmente utilizar aqui o token. Bom, e para isso a gente vai estar utilizando o método split do JavaScript. O método split, basicamente, ele vai separar uma string em um array com base em uma referência que a gente passe para ele. No caso, a gente vai estar passando a referência do espaço, const igual a authorization.split. Bom, o que isso aqui significa? Basicamente, temos aqui o nosso bearer e aqui o nosso token. O que esse split vai fazer é basicamente pegar todos os espaços que tem aqui e quebrar essa string. Basicamente, ele vai retornar um array contendo dois itens. O índice 0 aqui, no caso, seria o bearer e o índice 1 aqui seria o token. E basicamente aqui a gente está fazendo uma desestruturação de array para a gente já pegar direto o nosso token. Aqui a gente vai simplesmente fazer uma validaçãozinha. Basicamente, se o token não existir, ou se o token existir e ele for igual a uma string vazia, a gente simplesmente vai dar um throw new error, não possui token. Maravilha. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é basicamente importar o JWT da biblioteca do JSON Web Token. E não sei se vocês se lembram lá na nossa camada de logic, quando a gente executa o login de fato, a gente passa aqui o ID do usuário e o e-mail dele para a gente estar podendo criar o nosso JSON Web Token. E a gente vai fazer aqui agora é basicamente descriptografar o nosso token e pegar aqui de volta o nosso e-mail e nosso ID, para que assim a gente consiga consultar no banco de dados qual usuário que vai estar fazendo a requisição de fato aqui. Bom, e para isso a gente basicamente vai estar criando uma variável
const, tá colocando aqui o e-mail. E aqui basicamente a gente vai estar desestruturando o e-mail aqui do nosso jwt.verify. E este método aqui do JSON Web Token, basicamente para receber dois parâmetros. O primeiro é o token de fato, que a gente já recuperou aqui do nosso Bearer Token. E o segundo se trata da chave secreta que nós criamos também lá no episódio passado, que é essa App Secret Key. Para isso a gente vai estar colocando aqui process.env. O nome da nossa chave secreta. Lembrando que aqui pode ser o nome que vocês quiserem, né? Mas é muito importante manter isso aqui em sigilo. Por isso a importância de colocar ele dentro da .env. E o próximo passo que a gente vai fazer aqui é basicamente englobar um try-catch. A gente vai fazer agora basicamente é consultar aqui no nosso Auth repository o método de find by email e passar o e-mail que nós recuperamos aqui no nosso jwt.verify. E aqui no catch vamos simplesmente colocar um throw erro, falha ao buscar o usuário. Maravilha. E mais uma vez, se você está perdido, não sabe do que se trata aqui, esta classe ou alguns dos conceitos explicados, sugiro muito que volte e assista a última aula para que você consiga se localizar aqui no projeto. E por fim, o que a gente vai fazer é pegando o request aqui do Fastify e a gente vai estar setando o user igual a user. Dessa forma, a gente vai estar setando globalmente a variável user dentro do request. E aqui na camada de controller, a gente basicamente já vai estar conseguindo acessar os dados do usuário que vai estar fazendo a requisição. Próximo passo que nós iremos estar fazendo aqui na nossa API, basicamente criando as entidades de lista de tarefas de fato aqui no nosso TypeORM, para que a gente consiga fazer as operações de CRUD nele. Basicamente, vamos nos basear aqui na nossa migration, que é basicamente a list table. Então, vamos estar criando aqui a list.ts. Maravilha. Pode reaproveitar aqui a nossa entidade de usuário, simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V e ir alterando aqui para poupar nosso tempo. O nome da tabela aqui a gente vai mudar, list. Vamos mudar também o nome da classe, list. Lembrando sempre, nome de entidade no singular, já que representa apenas um indivíduo da tabela. Temos aqui o ID, temos aqui também o user ID, tipo vai ser o int, e o nullable false user ID. Basicamente essa daqui será a chave estrangeira, que irá referenciar a tabela de usuário em uma relação de muitos para um, ou seja, um usuário terá várias listas de tarefas. A próxima basicamente vai ser a label dela, label, mudando aqui também o password, a gente pode simplesmente remover. Aqui create date column, tá colocando aqui name created at type dela, basicamente vai ser o timestamp Z. E o nullable dela também vai ser false. Maravilha. Próxima que a gente tem aqui é o finish at. Copiar aqui e colar. Alterar aqui o nome. Pegar aqui o finish at. Alterando aqui também. O nullable dela aqui já é true. Porque a gente vai querer que o finish at seja preenchido apenas quando a gente de fato finalizar a nossa lista de tarefas. Pode estar mudando aqui simplesmente para column. Vai ser um create date column. E por fim, vai estar importando aqui delete date column, name igual a o type timestamp Z e o nullable aqui também vai ser true. E o deleted at do date, ou mudando aqui também, nulo, e maravilha. Agora vamos dar seguimento aqui, vamos criar a nossa entidade de task, mas simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui em list, alterar o nome, task, tá mudando aqui também o nome da nossa tabela, tasks, nome da entidade, task. Aqui a gente vai estar alterando, é o user ID para list ID, já que aqui, assim como um usuário possui várias listas de tarefas, aqui basicamente uma lista terá várias tarefas vinculadas a ela. Então a gente tem aqui uma chave estrangeira, a gente vai mudar também, list ID. Próximo também vai ser label, a gente vai deixar do jeito que tá, created at, vai deixar do jeito que tá também, finish at. E deleted at, maravilha. Agora vamos voltar aqui na nossa entidade de lista e vamos adicionar aqui um decorator. Decorator irá deixar explícito para nossa entidade em que temos aqui uma relação de muitos para um com o usuário. Realmente a gente vai ter colocado aqui many to one, que dentro de many to one a gente vai estar passando aqui uma callback, onde essa callback irá receber qual outra entidade lista tem relação, no caso aqui seria user, importar. E a gente vai estar passando uma outra callback, vai estar passando user. Ponto. Por enquanto essa propriedade aqui não existe dentro do nosso usuário, a gente já vai criar ele logo logo. Em seguida a gente vai estar colocando aqui essa join column. Join column, basicamente, para a gente configurar de fato qual será a nossa chave estrangeira aqui. No caso será o user ID. A gente vai estar colocando aqui o name user ID e qual coluna na outra entidade, no caso de usuário, ela irá referenciar. Caso aqui será basicamente a coluna de ID, ou seja, aqui estamos dizendo explicitamente que user ID irá referenciar a coluna de ID lá do usuário. No passo, nós vamos estar colocando aqui user. Maravilha. O que nós vamos estar fazendo agora é abrindo a nossa entidade de usuário e a gente vai estar colocando aqui no final da nossa entidade um outro decorator e basicamente será o caminho oposto desse daqui. Nessa daqui nós fizemos a many to one, ou seja, várias listas para um único usuário. Agora nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos basicamente o one to many.
Da mesma forma, nós recebemos aqui uma callback, onde essa callback a gente vai passar basicamente qual entidade que a gente vai criar essa relação, que aqui no caso é list. Novamente, list.user. Aqui, agora a gente não vai mais precisar dessa join column, porque como essa daqui se trata da tabela Py, então ela não tem nenhuma chave estrangeira. Então tudo que nós vamos fazer aqui, basicamente, é colocar aqui a nossa lists, que é basicamente a propriedade que nós colocamos aqui agora há pouco, que basicamente será um array listas. Vamos aqui agora para o próximo relacionamento aqui das nossas entidades, que é basicamente a de list e de tasks. Aqui, assim como o relacionamento de man-to-one, aqui também será um relacionamento de man-to-one entre listas e tasks. Só que aqui, no caso, será o contrário, né, de usuário, basicamente um usuário, várias listas, aqui no caso uma lista, ou seja, será one to many, ou seja, uma lista para várias tasks, que a gente vai basicamente passar uma callback com task, ponto. Basicamente essa propriedade ainda não existe, a gente vai criar ela, e aqui a gente vai colocar tasks, ou seja, um array de task. Só um detalhe importante, vamos estar mudando aqui o T para maiúsculo aqui da nossa classe de task, que basicamente vai ser um array de task. E agora lá dentro de task a gente vai fazer o caminho inverso. Basicamente a gente vai fazer um many to one, ou seja, várias tasks para uma única lista. E vamos estar colocando aqui uma callback em list.tasks. Aqui a gente vai colocar um join column, onde o nome da coluna, ou seja, da nossa chave estrangeira, basicamente é list ID. E a coluna referenciada lá na nossa entidade de lista, basicamente, será o ID. Por fim, a gente vai simplesmente chegar aqui, colocar list. Maravilha! Relacionamentos configurados devidamente. Agora a gente pode simplesmente partir para a nossa camada de repository para a gente poder estar criando as nossas operações do CRUD. Para isso, basicamente, a gente vai ter que chegar aqui no nosso repositories. Vamos estar iniciando aqui com as nossas listas. List.repository.ts. Está criando aqui uma classe, export class list repository. Aqui dentro a gente terá um private repository. Basicamente será uma instância de repository do type ORM, onde a gente vai passar a entidade de list, lá da nossa entidade que a gente acabou de criar. Aqui no nosso método construtor, ao instanciar essa classe, a gente vai estar setando aqui o this.repository igual a... Está importando aqui o nosso app data search.get repository, passando aqui basicamente a entidade que nós iremos estar manipulando, que é list, e aqui, e maravilha. Agora uma coisa muito importante que a gente vai fazer é criar aqui dentro das nossas interface para a nossa classe de repository, basicamente para a gente estar seguindo ela à risca, né, basicamente o contrato que a gente vai estar criando aqui o list repository.interface.ts export interface list repository interface. E basicamente, seguindo o CRUD, vamos estar criando aqui um método para a gente ler, para atualizar, para criar e, por fim, para deletar aqui a nossa lista. Criando aqui um find. Vamos estar recebendo aqui, basicamente, ou seja, o ID do usuário que vai estar fazendo a ação para a gente saber quais listas a gente tem que retornar para ele. Basicamente, será um number. Vai retornar um params, um array. Maravilha. O próximo método que nós vamos fazer, basicamente, é o de update list. Criando aqui uma interface simples. Parâmetros que a gente vai estar recebendo aqui, ou seja, export date params, vai basicamente estar recebendo aqui o ID da lista, number, tá atualizando aqui. Vamos estar dando a opção dele estar atualizando a label, nossa lista, string, e por enquanto isso daqui será tudo que a gente vai poder estar alterando nas nossas listas, colocando aqui params, update list params. Basicamente, a gente vai tornar um promise void, retornando do nada. Próximo passo, a gente vai estar deletando. Vai estar recebendo aqui o ID da lista que a gente querendo estar deletando. Promise void. Não há nada aqui. Por fim, o método de create. Para isso, a gente vai estar criando aqui uma interface export, onde será basicamente o create params. Serão todos os parâmetros que nosso método de criação irá receber. É basicamente o user ID, o ID do usuário que está criando a nossa lista, a label dela. Aqui nesse caso eu vou estar criando um método novo. Mas antes disso, a gente vai criar aqui o params, params, vai retornar aqui params, com a lista criada. Por fim, como eu acabei de falar para vocês, a gente está criando aqui o finish. Basicamente a gente vai estar recebendo aqui basicamente a gente vai estar criando aqui uma interface, params, vai estar recebendo aqui o ID da lista, está encerrando. Também o vai ser
a data, ou pegando aqui essa interface, passando como parâmetro, params, tornando um params void. O que a gente vai estar fazendo agora é basicamente colocando um implements na classe de repository que a gente criou. Reparem que agora ele vai apitar um erro pra gente, que é basicamente porque ele não tem nenhum dos métodos que nós setamos lá do nosso repository. Vamos dar um autofix aqui, só para ele parar de piscar esse erro pra gente. Ele vai estar criando pra gente aqui as classes simplesmente control o erro. Mas não é isso que a gente quer. Vamos estar fazendo aqui primeiro a nossa find lists. Try, catch. A gente vai estar colocando aqui um throw, erro, falha ao buscar. A gente vai estar colocando aqui const lists igual a await this.repository.find e a gente vai estar basicamente aqui colocando um where com o user. E nesse where a gente vai estar passando o user ID. O que quer dizer que basicamente a gente vai estar retornando todas as listas que possuam o user ID igual ao que a gente vai enviar aqui como parâmetro. E faltou só a gente colocar esse método como um método assíncrono. Só ver qual o problema que ele está dando aqui pra gente. User ID. O number, olha só, ficou errado aqui. Na verdade, tá lá na nossa entidade. A gente tipou errado aqui o user ID dela. Na verdade, não é string, é um number. Então vamos estar corrigindo aqui. E muito provavelmente aqui em task, o list ID também vai ter string. Então a gente vai estar mudando aqui. Number. Detalhe muito importante, aqui a gente está passando direto a entidade do nosso ORM como parâmetro dentro dos métodos da nossa aplicação. Isso daqui não é nem um pouco interessante, eu comentei um pouco disso na aula passada. É interessante a gente desacoplar, a gente vincular o mínimo possível os frameworks e bibliotecas aqui da nossa aplicação com código de fato. Vai que algum dia a gente precise migrar alguma coisa. Por questão de tempo, a gente vai continuar usando aqui as entidades do nosso type ORM mesmo. Mas seria interessante a gente criar um DTO, criar uma lista, criar uma interface separada das entidades aqui da nossa aplicação. Mas, enfim. Agora o que está faltando aqui é simplesmente um return lists. E maravilha. O próximo, a gente pode copiar essa estruturinha daqui, update lists. A gente tem que transformar primeiro essa função. E a gente vai mudar. A gente não vai mais um find, e sim um update. Update, ele espera receber alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é basicamente o where, a gente vai passar. Vamos só dar uma desestruturada aqui nos nossos parâmetros. Tá alterando aqui o ID e a label. A gente vai estar colocando aqui o where ID. E o segundo parâmetro, basicamente, os dados que a gente vai estar querendo atualizar. No caso aqui, seria a label mesmo. Label. Aqui a gente não vai retornar nada. Vamos aqui para o delete agora. Vamos estar transformando aqui em assíncrono. Tá colocando aqui o nosso try catch. Vamos estar alterando aqui também a mensagem de erro. Falha ao atualizar lista. Aqui, basicamente, a gente vai estar dando um soft delete. Soft delete, basicamente, nunca é bom a gente apagar, de fato, os dados do banco de dados. A gente pode acabar se dando muito mal se a gente destruir eles, de fato. Vai simplesmente estar preenchendo aqui essa coluna de delete e de et com a data da exclusão. Então, basicamente, se a gente precisar reverter essa alteração, é muito simples. É só a gente chegar no banco de dados e colocar como nulo novamente. Então a gente vai estar colocando aqui Então a gente vai estar passando aqui basicamente o ID da lista que a gente vai querer deletar. Vamos estar removendo essa constante aqui. Vamos estar removendo aqui em cima também. E a gente não vai estar retornando nada desse método. Agora a gente vai para o método de create. Está englobando aqui um get. Vamos estar alterando aqui a mensagem de erro também. Olha o deletar lista. Maravilha. Está transformando esse método em assíncrono. E aqui, basicamente, a gente vai estar criando const list igual a await this.repository.save. E aqui, basicamente, a gente vai passar alguns parâmetros, no caso, os parâmetros lá da nossa entidade. Vamos estar desestruturando aqui os nossos parâmetros e passando aqui. Tá passando aqui também o finish at, vai ser nulo. E as demais propriedades que serão preenchidas automaticamente. O que a gente vai fazer, basicamente, dar um return aqui na nossa lista criada. Maravilha. A gente vai estar mudando aqui também a mensagem de erro, falha ao criar lista. E, por fim, a gente vai simplesmente estar dando um finish list. Vai ser basicamente um update, igual nós fizemos aqui em cima. Só que o update agora será basicamente no finish at. Tá passando aqui o ID e o finish at para ele, transformando esse método em assíncrono e falha ao atualizar a lista, vai? E perfeito. Nossa camada de repository das listas criadas com sucesso. Vamos estar criando agora a de tasks. A gente vai estar fazendo aqui agora, vindo aqui na nossa interface. Está criando aqui uma interface para o nosso repository de tasks. Task repository.interface face task repository. E aqui, basicamente, seguindo os padrões que a gente colocou aqui em list repository, a gente pode vai estar criando aqui, basicamente, um find task, find tasks. Hoje a gente vai estar recebendo o user ID
onde agora a gente vai estar recebendo o list ID, basicamente o ID da lista que a gente está querendo buscar todas as nossas tasks. Há uma proms task. O segundo método que a gente vai criar é o create task, vai receber alguns parâmetros. Vamos estar criando aqui uma interface create task params, onde dentro de create task params teremos basicamente o list ID, que é o ID da lista que a gente vai estar vinculando, né, criando o nosso relacionamento aqui de task com list. Vamos estar colocando aqui também a label, que é uma string, e maravilha. Com isso aqui a gente já consegue criar. Vamos colocar aqui params, e uma proms void, e uma proms task. Vamos só estar colocando aqui agora o array, que eu acabei esquecendo de colocar aqui no nosso find tasks. Em create task, a gente vai estar retornando a task que a gente criou. Em seguida, a gente vai estar delete task. Vai estar recebendo aqui o ID da task que a gente quer deletar. Também será um promise void. Em seguida, o update task, que a gente vai receber alguns parâmetros aqui também. Interface. Só tá dando um export aqui em create task params, para a gente estar podendo reaproveitar essa interface. Tá aqui, export, interface, update, task, params. A gente basicamente vai estar recebendo aqui o ID da task, seu number. Vai estar recebendo aqui também a label dela, label, string. Maravilha. Vai estar passando aqui o params, update, task, params. E retornando um params void. E por fim, o finish task. Está recebendo aqui um params, retornando um params void. Então tá criando aqui uma interface, export, interface, finish, task, params. Tá colocando aqui o ID e finished at um date ou nulo. Maravilha. Tá passando aqui. Próximo passo, vamos estar criando aqui o arquivo do nosso repository. Vai ser o task.repository.ts. Seguindo o mesmo padrão, a gente vai estar criando aqui export uma classe, task repository, task type ORM repository, task repository, tá declarando aqui privado repository igual a repository, a entidade que a gente vai estar brincando, que no caso seria essa, seria task. Aqui na constructor vai iniciar a nossa classe, setando aqui o this.repository igual ao appdatasource.get repository, passando a entidade que a gente quer manipular, que é task. Pois bem, após a criação da nossa classe de task, vamos estar voltando aqui na nossa task repository interface, vamos estar renomeando ela aqui, vamos estar adicionando o interface no final do nome dela. Agora vamos estar pegando ela e colocando implements aqui na nossa classe. Basicamente, quando a gente clica aqui em correção rápida, ele implementa pra gente aqui uma estrutura básica com o nome e os parâmetros que nossos métodos vão receber. Só que sem a funcionalidade em si, somente Ctrl New Error, vamos estar aproveitando essa estrutura aqui pra gente adiantar nossa vida. Vamos estar colocando aqui o find task, vamos estar colocando um try catch, tá colocando um throw new error, falha ao buscar tasks. Aqui nós vamos declarar uma variável para a gente armazenar as tasks. Const tasks igual ao wait this. A gente vai estar pegando aqui o nosso repository. Vamos colocar aqui o find. Aqui a gente vai passar um where. E dentro do where a gente vai passar um objeto com o list ID. Ou seja, nós vamos querer trazer todas as tasks que façam parte da lista específica que a gente está enviando aqui como parâmetro. Agora um detalhe interessante, tá retornando um erro aqui no await, porque como nós criamos a estrutura básica aqui das nossas funções com correção rápida, então ele não colocou o async aqui pra gente. Então o que a gente tem que fazer basicamente é ir em todos os métodos e colocando async. Maravilha. Agora aqui a gente simplesmente dá um return em tasks. Nosso método de find tasks foi criado. Agora aqui o nosso método de create task. Mesma coisa, vamos englobar aqui um try catch. Vamos fazer o seguinte, aqui em params a gente vai simplesmente desestruturar o label e o list ID. Tá colocando aqui o task created igual a await this ponto. Vamos estar acessando nosso repository, o método save aqui dentro a gente vai passar os parâmetros que a gente vai querer criar. No caso aqui seria o label e o list ID. Maravilha, e a gente vai estar retornando a task que nós criamos no momento. Maravilha. Próximo passo, agora o método de deleção. Está englobando novamente o try catch. Bom, aqui basicamente nós vamos dar um await this.repository.softDelete, passando aqui o ID da task que a gente vai querer deletar.
E voltando àquele conceito de soft delete, que ao invés da gente remover o dado diretamente do banco, a gente vai simplesmente preencher aquela coluna de deleted at que a gente tem aqui, que nunca é interessante a gente remover por completo o dado do banco de dados, é muito raros casos que isso seja necessário acontecer. Então vamos dar seguimento aqui, o update task, só melhorar a indentação aqui. Update task vai ser literalmente a mesma coisa. Vamos só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos desestruturar aqui o ID e a label. Aqui a gente vai estar utilizando ali o mesmo método que foi usado na criação, que é o save. A diferença é que aqui, como nós vamos passar o ID, o save ele identifica que já tem um item lá no nosso banco de dados com esse ID específico, então ele vai simplesmente atualizar ao invés de salvar. Save seria como se fosse um create or update, que a gente vai mudar a mensagem de erro, falha ao atualizar task. Por fim, o finish task. Lembrando que lá na nossa task nós temos aqui a coluna de finish at. Vamos copiar o try catch aqui em save. Vamos estruturar aqui os parâmetros. E aqui, ao invés de passar label, vamos passar o finish at. Maravilha. Bem, temos todos os nossos métodos do CRUD feitos aqui na nossa camada de repository. E agora vamos para a camada de logic. Aqui na nossa camada de logic, vamos estar criando um arquivo novo. Vamos, primeiramente, nesta aula, estar criando o list.logic, logic.ts, export default class list logic. Bom, aqui dentro a gente vai criar uma propriedade para a gente poder acessar o nosso repository. Então vamos ter aqui list repository, list repository. Aqui dentro da nossa função construtora, a gente vai estar setando o this.listRepository igual a vamos estar instanciando aqui a classe listRepository. E dentro a gente vai estar criando os métodos referente aos métodos de repository que nós criamos aqui. Bom, basicamente vai ser um de find, então a gente vai criar aqui um async find lists, vai receber aqui o user ID number. E o retorno, basicamente, a gente pode copiar o retorno do método do nosso repository. É literalmente a mesma coisa. Estou importando aqui. Bem, basicamente aqui, const lists. Vamos estar criando aqui uma variável para a gente armazenar nossas listas. Igual a await this.listRepository.findLists, passando o user ID e simplesmente retornando as listas. Maravilha. Próximo método, vamos estar fazendo aqui o de update. Update vai ser a mesma coisa, async update list. Está recebendo aqui os parâmetros do update list params e retornando o promise void params. E aqui a gente pode simplesmente estar passando aqui o list ao invés de desestruturar, já que os parâmetros são os mesmos. E a gente vai estar passando o await this.listRepository.update list. Maravilha. Vamos agora para o método de delete, async delete list. Aqui a gente vai simplesmente receber o ID da lista que a gente vai deletar e a gente não vai retornar nada também. Vai ser um params void this.listRepository.deleteList. E a gente vai passar aqui o ID. Vamos aqui para o próximo, que é basicamente async create list, que a gente vai receber o create list params. Create list params. A gente vai basicamente retornar a lista que foi criada. Então, vamos simplesmente copiar aqui da nossa repository para a gente poupar tempo. Const list igual a await this.listRepository.createList. A gente vai passar a lista que nós estamos recebendo como parâmetro. Vamos só mudar o nome aqui da nossa variável created. Está retornando ela. Vamos aqui agora para o nosso método de finalização, async finish list, onde nós vamos receber o finish list params, promise void. Maravilha. Lembrando que aqui nós estamos enviando o finish at pelo simples fato de o usuário poder simplesmente desmarcar essa lista como finalizada. Vai que ele adiciona tasks novas nela, então automaticamente a lista não vai estar mais finalizada. Por isso nós estamos enviando, porque a gente vai poder simplesmente reaproveitar esses métodos, que aí quando o usuário quiser finalizar, ele envia a data, quando ele quiser desmarcar como finalizada, né? Ele vai enviar um parâmetro de nulo. Então, maravilha. Vou colocar aqui um await this.listRepository.finishAlert. E aqui a gente vai enviar a lista que vai ser finalizada. Vamos só alterar essa mensagem de erro. Finalizar lista. Temos todos os nossos métodos de logic criados. Agora vamos aqui para a nossa camada de controller. Nós vamos estar criando aqui agora a nossa list.controller.ts, onde nós vamos dar um export default class list controller, onde aqui a gente vai colocar basicamente um private. Vamos criar a propriedade da nossa list logic, onde vai ser a list logic. E a gente vai simplesmente tipar ela com a própria classe que nós criamos.
nossa camada de construtor, vamos dar e vamos instanciar ela, ponto listLogic igual a new listLogic. Maravilha. E aqui a gente vai criar os métodos da camada de controller. Vamos criar um para find, seguindo os mesmos padrões aqui da nossa auth controller. Detalhe importante é que aqui na camada de controller tem de ser utilizando o arrow function mesmo. Então vamos lá. Vamos criar aqui o find lists. Vai ser igual a, vamos abrir aqui a arrow function. Vamos ter aqui o request do fastify request. Vamos ter aqui o reply do fastify reply. Basicamente aqui nós vamos pegar os parâmetros, no caso aqui como seria simplesmente o ID, então vamos estar recebendo por parâmetros mesmo. Um detalhe interessante é que a gente consegue passar aqui dentro do nosso Fastify Request os parâmetros que nós vamos estar recebendo. Está passando diretamente aqui, a gente abre o menu OK, o MyOK, e a gente seta aqui em Params, que nós vamos basicamente receber o User ID, que vai ser um number. Então a gente consegue ter acesso a esse User ID igual a, está convertendo aqui para o number, no rec.params.userid. Maravilha. Agora a gente cria uma variável para armazenar as lists igual a await this.listLogic.findLists passando o user ID. Maravilha. Vamos só transformar aqui o nosso método em um método assíncrono. E a gente vai colocar um reply.send as nossas listas. Vamos fazer a mesma coisa para as demais rotas, para de update list. Vamos simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V para adiantar nossa vida. Pegar aqui Update List. Então esse Update List Params, nós vamos estar recebendo ele aqui do body. Então a gente vai mudar, ao invés de Params aqui, vamos estar colocando o body. E no lugar deste objeto, a gente vai simplesmente estar mudando a interface que a gente criou agora há pouco. Vamos estar colocando aqui const update params igual a rec.body. E aqui a gente vai mudar o método, no caso aqui seria o de Update List, Update Params. Maravilha. E aqui a gente vai colocar a updated list. Maravilha. Ou seja, a nossa lista já atualizada. Próximo método vai ser basicamente o de deletar. Esse daqui vai ser mais parecido com o de find list, já que a gente vai simplesmente enviar um parâmetro. No caso aqui seria o list ID. Maravilha. Vamos só alterar o nome aqui do nosso método e alterar o nome aqui da propriedade que a gente vai receber. E aqui mudar também o método que a gente vai estar chamando da nossa logic. Vai ser a delete list. E aqui, ao invés de user ID, vai ser list ID. Aqui a gente vai simplesmente enviar um objeto com uma message lista deletada com sucesso. Aqui a gente pode simplesmente deletar essa variável, já que nós vamos enviar apenas essa message para o nosso front-end. O próximo método vai ser o de create list. Então vai ser mais parecido com o de update. Está colocando aqui create list. Dentro do nosso body, nós vamos estar recebendo o create list params, basicamente. Create params. Vamos estar pegando aqui o list created. Vamos estar alterando o método que nós estamos chamando aqui, create list, e o create params. E a gente vai estar enviando o list created. Maravilha. E por fim, a gente vai estar criando o método aqui de finish list. Ele vai ser parecido com esse de create list aqui. Nós só vamos mudar os parâmetros que nós vamos receber do body e vamos mudar também o nome do nosso método, finish list. Maravilha, vamos só importar aqui. Aqui vai ser o finish params. Tá pegando o finish params aqui. Vamos estar alterando o método que nós vamos estar invocando na nossa logic. No caso vai ser o finish list. E vamos estar passando aqui o finish params. E aqui podemos simplesmente enviar uma message falando que lista finalizada com sucesso. Maravilha. Podemos apagar essa variável também, já que nós vamos simplesmente retornar essa message para o front. Maravilha, todos os nossos métodos criados. Agora vamos configurar a nossa rota. Vamos vir aqui em route. Como podem ver, nós já temos aqui a nossa auth route, mas agora nós vamos criar aqui a nossa list route, list.route.ts. Para adiantar nossa vida, nós podemos simplesmente copiar e colar aqui as nossas rotas de autenticação. Vamos apenas alterar algumas coisinhas, como por exemplo aqui não é auth controller, e sim list controller. List controller, a gente vai estar instanciando aqui o list controller. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é a nossa rota de criação de listas. Então vamos estar colocando aqui o lists.create, do tipo post mesmo. E vamos estar mudando aqui também o nome do nosso controller. Não é mais auth controller, e sim list controller, e a gente vai estar pegando aqui o método de create list. Vamos estar alterando também o register schema. Vamos criar um específico para as nossas listas, então vamos começar copiando aqui, né, para adiantar a nossa vida. Tá colocando aqui list, maravilha. No caso aqui vai ser create schema, onde dentro do body da nossa requisição nós vamos ter que receber alguns dados. Vamos
abrir aqui o nosso create list para ver quais são os parâmetros que nós vamos receber. Basicamente é o user ID e a label da nossa lista. Então vamos estar alterando aqui. Vamos estar colocando o user ID z.number. Vamos estar colocando o valor mínimo aqui de 1. Maravilha. E o próximo aqui seria a label. Label, que basicamente vai ser o z.string. Vamos estar apagando aqui esse login schema que a gente não vai estar utilizando. Está alterando o nome aqui também. Vamos estar colocando create list schema. Vamos estar chegando aqui e alterando. Maravilha. Outra coisa muito importante que nós temos que fazer aqui é adicionar um pré-handler. Seria esse pré-handler? Seria basicamente o middleware de autenticação que nós criamos anteriormente. Diferente das rotas de autenticação que serão públicas para o usuário poder acessar ela, fazer o login e registrar mesmo sem uma credencial, sem um token. Aqui nós vamos ser obrigados a adicionar esse middleware de check authenticate middleware para validar se o usuário que está acessando a nossa rota possui permissões de fato. Então vamos estar adicionando aqui. Então vamos ter que adicionar aqui na nossa rota, basicamente esse middleware. Vamos estar fazendo o seguinte, const check auth middleware, onde nós vamos simplesmente instanciar a nossa classe, importar ela, passar aqui no pré-handler, ponto, execute. Maravilha. Um detalhe interessante, nós podemos adicionar mais de um pré-handler nas definições de rotas. Podemos criar middlers específicos para validar permissões específicas ou para adicionar alguma lógica a mais na nossa rota antes que ela de fato chegue na nossa camada de controller. Esse basicamente é o conceito de middler. Agora vamos fazer a mesma coisa para as demais rotas. Ou seja, vamos fazer um agora para a rota de atualização. Vamos simplesmente atualizar, vamos simplesmente copiar isso daqui. Colocar a rota do tipo put, no caso aqui vai ser update. Pré-handler vai ser o mesmo. O handler a gente vai mudar para o método de update list que está no nosso controller. E vamos estar criando também um esquema específico. Vamos estar basicamente copiando esse carinha daqui e alterando o nome dele. Vai ser update list params. Vamos só ver os parâmetros que ele espera receber. É basicamente o ID e a label. Então aqui a gente vai simplesmente mudar de user ID para ID mesmo. Nós está pegando o update list schema e passando aqui. Maravilha. O próximo que nós vamos criar vai ser o de deleção. Então aqui vai ser do tipo delete. Agora se nós repararmos aqui na deleção das listas, nós vamos receber a lista ID diretamente da nossa rota. Então nós vamos estar colocando aqui list delete barra list ID. Próximo passo, vamos estar alterando o método que vamos estar executando aqui no nosso handler. Vai ser o de delete list. Aqui no esquema a gente vai estar criando em específico também. Só que, como eu disse anteriormente, ao invés de receber no body, nós vamos simplesmente estar recebendo aqui nos parâmetros da nossa rota de fato. Então vamos estar alterando aqui o nome para delete. Ao invés de body, vamos estar colocando aqui params. E aqui simplesmente o list ID. Lembrando que tem que ser o mesmo nome que nós definimos aqui na nossa rota. Tá pegando aqui e adicionando o nosso delete list schema na nossa rota. Maravilha. Vamos estar criando aqui agora o nosso find. Vamos simplesmente copiar isso daqui. Caso lists, podemos simplesmente lists barra list ID. Podemos simplesmente estar apagando aqui esse delete e mudando de list ID para user ID. Aqui nós vamos receber esse parâmetro diretamente da nossa rota. Vamos alterar o método HTTP dele para get. Pré-handler vai ser a mesma coisa. Vamos alterar aqui o método do controller, que vai ser o find lists. E criar um esquema de validação muito parecido com esse de delete. Vamos só alterar o nome basicamente. E o nome da propriedade, que no caso vai ser o user ID. Tá pegando ele e passando aqui. Maravilha. E por último, mas não menos importante, o nosso finish list vai ser do tipo put. Vamos estar copiando esse daqui de update. Vamos estar, o método HTTP desse daqui vai ser patch. No caso aqui vai ser finish. Vamos estar alterando aqui o handler. Finish list. E os parâmetros que nós esperamos receber, basicamente, é o ID e o finish at. Então vamos entrar aqui nas nossas esquemas. Vamos estar copiando aqui o de update, que é bem parecido. Tá alterando o nome para finish list schema. O ID é a mesma coisa. E o outro é o finish at. Finish at, basicamente, vai ser o date.nullable, o que significa que vamos poder enviar tanto uma data quanto um valor nulo aqui. O próximo passo que nós vamos fazer é registrar todas as rotas que nós criamos agora lá no index. Vamos estar importando aqui basicamente da nossa list route. Vamos estar alterando o alias dele aqui. No caso vai ser list routes. E aqui a gente vai estar passando o listroutes.configure, passando a instância do Fastify. E com isso a gente tem todas as nossas rotas configuradas. Vamos passar aqui para a nossa finish. Agora vamos passar aqui o esquema de finish list para a nossa rota de finish. E maravilha, vamos estar alterando aqui também de route para routes, deixar o VS Code mudar das alterações das importações.
Maravilha, temos todas as nossas rotas criadas. Agora vamos abrir aqui o nosso Insomnia para nós fazermos aqui os testes. E como podem ver, nós já temos aqui todas as nossas rotas mapeadas. E um detalhe muito importante, vamos fazer o login aqui com o nosso usuário de teste. Vamos estar pegando aqui o token dele e passando como Barrier Authenticator aqui na nossa list. Alpha. Vamos pedir para ele trazer todas as listas desse usuário específico. Só tá alterando aqui o ID do usuário. E maravilha, ele trouxe um array vazio, porque de fato não existe nenhuma lista criada com este usuário. Vamos criar aqui uma lista. O user ID, vamos estar colocando o user ID aqui do nosso usuário de teste. Vamos estar colocando aqui. E maravilha, nossa lista foi criada com sucesso. Agora, se nós chegarmos aqui no Find, fizermos a requisição novamente, ele vai trazer todas as listas. Se a gente continuar criando aqui, teste 1, 2, 3, vier aqui em Find, vai trazer todas as listas do usuário que está fazendo a requisição. Agora vamos atualizar uma. Vamos atualizar esse daqui com a ID 4. Vamos atualizar aqui com a ID 4. Vamos colocar aqui testando 1, 2, 3. Ele retornou o status 200 pra gente. Se nós viemos aqui fazer a requisição, nós vemos que a lista com a ID 4 está com testando 1, 2, 3. Maravilha, nossa rota de update funcionou direitinho. Detalhe interessante é que se nós removermos aqui o nosso Bearer Token, ele vai retornar pra gente sem autorização, justamente porque o nosso Midor intercepta a requisição antes de sequer cair lá na nossa camada de controle e faz as devidas validações, se o token é válido ou não, ou se ele sequer existe. Agora vamos aqui de Finish Alert, tá passando aqui o alert com o ID 4, lista finalizada com sucesso. Quando nós vemos um find aqui, nós vemos que a lista com ID 4 foi finalizada, maravilha. E por fim, delete, vamos estar aqui deletando, lista deletada com sucesso. E quando nós fazemos o find, apenas a lista com ID 5 vem. Bom, e essa foi a aula de hoje, espero realmente que vocês tenham gostado. Ela ficou um pouco grande, mas acredito que conseguimos abranger vários conteúdos interessantes nela. Na próxima aula nós vamos dar seguimento com as rotas referente às tasks, não vamos fazer nessa aula para não alongar mais ainda. E é isso, espero vocês no próximo vídeo.